Ele é o chamado cão de guarda dentro de campo. Raça é a palavra que melhor o define. Quando chegou ao clube, a situação não era muito boa, mas hoje vive um momento especial em sua carreira. Já sabe de quem estou falando? Então vamos conferir. Pois é, gente, estamos recebendo então com muito prazer hoje aqui no Abrindo o Jogo, o volante Pierre Pitbull. Pierre, prazerão estar recebendo você aqui, obrigado aí pela gentileza de conversar com a gente aqui também no Abrindo o Jogo. Aqui é o seguinte, Pierre, você tem que ficar bem à vontade de falar da sua carreira, da sua vida, e só não pode ficar em cima do muro, né? Se a gente perguntar, você tem que ter uma resposta pra isso, tranquilo? Tranquilo. Pra mim, primeiramente, é um prazer estar participando do programa, né? E tamo aí, vamos responder tudo aí, sem ficar em cima do muro. Vamos começar então pelo apelido, Pitbull da Massa. A Massa, quando vai lá pra arquibancada, começa a gritar, aquilo ali te dá uma força a mais pra correr, porque correr é o que você mais faz dentro de campo, né, Alvin? Não, sem dúvida. É um apelido carinhoso que o torcedor atleticano, né, colocou aí, e eu tenho que fazer jus a esse apelido, né? No Palmeiras me chamavam de guerreiro, né? Os 5 anos que eu fiquei no Palmeiras era guerreiro, e chegando no Atlético, né, agora com Pitbull. Então isso serve de incentivo, de força, um momento que a gente vê de dificuldade durante a partida e a gente escuta da arquibancada o Pierre Pitbull, então aquilo, né, faz com que a gente tire força aí para cada dia estar dedicando ainda mais dentro de campo para o Atlético. E é claro que as conquistas foram importantes, né, nesses anos que você está aqui no Atlético, mas foi um casamento que deu certo, né, Pierre? Você chegou aqui, o Atlético num momento não muito bom, aliás, muito ruim no Campeonato Brasileiro, e demorou a dar aquela engrenada na época e deu certinho. O Pierre agora titular absoluto desse meio campo do Atlético aí, caiu nas graças do torcedor também, né? Não, sem dúvida. Acho que casamento melhor é impossível, né? Acho que eu cheguei aqui no Atlético em final de 2011, né, com um contrato de 3 meses, né, por empréstimo. É uma situação que eu não sei se toparia novamente. Quando cheguei no Atlético, o Atlético tinha quase 78% de chance de ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. E graças a Deus, de forma heróica aí, junto com o grupo, conseguimos tirar o Atlético, né, de cair para a segunda divisão, e aí foi tudo uma sequência. Em 2012 houve a troca, o Atlético cedeu o Daniel Carvalho e eu vim em definitivo para o Atlético com um contrato de 3 anos. E aí conseguimos o Mineiro, em seguida o vice-brasileiro, depois veio o bicampeonato mineiro e a coroação maior aí, que foi a conquista da Libertadores da América, que sem dúvida é a maior conquista do Atlético. E escrever o nome da história do Atlético para mim é algo maravilhoso. E essa conquista que foi bastante suada, daqui a pouco a gente vai falar sobre essa conquista da Libertadores. Eu queria falar um pouquinho do seu início, Pierre. Como é que foi? Você que é baiano, né, de Itororó, pelo sotaque a gente já melhorou bastante, né? Mas ainda dá pra dar aquela fala cantada, né? Como é que foi lá seu início de carreira? Então, minha história no futebol é até um pouco, assim, dizer difícil assim, porque na verdade eu sonhava em ser um jogador de futebol, mas eu via esse sonho muito distante por causa da idade, né? Tava com 20 anos, estava no interior da Bahia. Fazia o quê, Pierre? Trabalhava numa banca de jogo do bicho, cara. Banca de jogo do bicho? Trabalhei por... Fazendo lá? Ficava com a moto, recolhia o jogo, fazia motoboy, jogo, levando os jogos pra galera. E trabalhei por quase 3 anos dessa maneira e surgiu uma oportunidade para me fazer um teste no Vitória. Jogava no interior, disputava intermunicipal, era camisa 10. Ó, camisa 10, mano? Era meia, ali um 8, né? Era um meia, 8,5. Um 8,5. Era um meia. E aí, de princípio, eu não aceitei. Falei, não vou porque 20 anos, depois eu não passo, eu vou perder o emprego, então vou ficar aqui trabalhando. Aí, na época, o meu patrão falou, não, Pierre, pode ir, que se você não passar, eu garanto. Seu emprego tá garantido. E aí, eu topei o desafio, fui pro Vitória. Fiquei 6 meses no Vitória, no Júnior, né, na categoria de base. Fui mandado embora e aí eu falei, agora pra mim futebol acabou. Já deu, vou voltar pra Itororó. Tava quase com 21 anos? Isso, vou voltar pra Itororó e vou trabalhar, né. E aí um preparador físico na época. Do Vitória? Do Vitória. Junto com
com um empresário, perguntou se eu queria ir fazer um teste no Ituano, em Itu, lá em São Paulo. Eu falei, eu vou, mas não tenho nem o dinheiro da passagem. Se vocês bancarem o dinheiro da passagem, eu topo o desafio. E aí eu peguei um ônibus em Salvador e quase 2 dias fui parar em Campinas. É aquele que vai parando, se o galho balança, ele para também, né? Eu lembro como hoje, não sai da minha memória. Esse ônibus vinha de Arapiraca. Meu Deus! Passou na Bahia, peguei esse ônibus e vim embora, desci em Campinas na época. E aí comecei no Ituano, ia disputar a Taça São Paulo, fui emprestado para o Capivariano. E aí o presidente falou, na época o Oliveira Júnior, falou, ó, se você for bem lá, a gente te traz pro Ituano. Se não, a gente te devolve lá. E falei, ó, é minha última cartada. Agora que eu tenho que comer grama, literalmente. Agora o bicho tem que pegar. E aí eu fui pro Ituano, pro Capivariano, fizemos uma boa campanha na Taça São Paulo, retornei pro Ituano e aí foi onde eu dei início, 2001. Né, já subi pro profissional e disputei uma Série C do Campeonato Brasileiro. 2002 fui campeão do interior com o Ituano Paulista, campeão da Copa Federação. Aí em 2003 fui para o Paraná Clube, retornei em 2004 para o Ituano, 2005, 2006 no Paraná fui com o Caio Júnior, conseguimos... Fizeram uma bela campanha, chegou a Libertadores. Isso, conseguimos a vaga na Libertadores e aí o Caio foi para o Palmeiras e me levou. 5 anos de Palmeiras e agora no galão da massa. Vamos judiar do senhor, vem pra cá um pouquinho, vem pra sombra aqui, que você já correu demais no treino, senão você vai tomar sol na mulher, aí fica difícil. Ô Pierre, e aí naquela transição, quando você veio pro Atlético, e a gente já falou um pouquinho, né, do casamento que deu certo, o que foi mais difícil? Você brincou aí, falou assim, poxa, não sei se eu faria a mesma escolha. O que mais pesou pra você? Você chegou a ficar um ponto lá no Palmeiras que você não estava jogando mais, né? Tava treinando separado, não é isso? Não cheguei a treinar separado. Eu tava treinando com um grupo, mas muitas das vezes não ia nem relacionado, né? Por opção do Filipão. Na época também eu vinha de uma cirurgia no pé, né? Você teve algumas lesões importantes também no Palmeiras, né? Teve um acidente de carro, né? Não cheguei a ter esse acidente de carro. Muitas das vezes as pessoas me perguntam em relação a isso, mas nunca tive acidente de carro, não. Existe muita gente me pergunta, não sei se pesquisaram alguma coisa e pensa que eu tive um acidente de carro, que eu faturei o fêmur, mas nunca tive isso? Não, nunca tive isso não. A única coisa que eu tive no Palmeiras foi rompi o ligamento do tornozelo esquerdo em 2009 com o Muricy Ramalho. Sim. Na época o Palmeiras estava brigando junto com o Galo para ser campeão brasileiro em 2009. E a cirurgia de faceite plantar no pé, que eu tava com... Uma dor que dá bem embaixo do pé. Bem embaixo do pé e eu jogando a base de infiltração, infiltrando o pé. E aquilo me limitou bastante, até que eu cheguei a um ponto que tive que parar para fazer a cirurgia. E quando eu me recuperei, que eu voltei em condições de jogar, aí, por opção do treinador, ele não tá me utilizando. Te chateou na época? Ah, cara, me chateou porque... Teve uma explicação? Teve uma conversa do Filipão com você? Não, mas a opção dele mesmo, né? Respeitei, eu nunca bati de frente, sempre respeitei todos os treinadores que eu trabalhei. Procurava dar o meu melhor, né? Mas muitas das vezes o treinador ele tem a opção dele, né? Ele optava por outros atletas. O que me chateou porque eu tinha quase 5 anos de Palmeiras e... Chegou a ser ídolo lá, né? E saía na rua, o torcedor, Pierre, tô torcendo pela sua volta, pela sua recuperação. Aí eu falei, não, eu recuperado já tô há mais de 2 meses, não tô indo pros jogos por opção mesmo. Mas aí quando surgiu o Atlético, né, na verdade, eu sabia que era um clube estruturado, tinha um elenco maravilhoso, tinha confiança do Cuca. Eu fui setorista no Galo, que na época do Paraná o Atlético tinha tiquista também. Já, em 2004, na época do Luri Sandri. Eu cheguei a sentar para conversar com o Ziza na época. Sim, era. Então chegaram, aí lá em Curitiba, nós sentamos, conversamos. Da minha parte ficou tudo certo, mas quando chegou no Oliveira, que era o presidente do Ituano, que tinha meus direitos federativos, ele brecou, só queria liberar com venda e acabou não dando certo. Sim, Pierre, vamos falar um pouquinho de você agora. Como é que é o Pierre? Porque assim, eu fico até achando estranho. Quando eu bato papo com você, já te entrevistei algumas vezes na sala aqui do Atlético, né? Sala de imprensa. Fala assim, gente, Pitbull não combina com o Pierre, rapaz. A Pierre é aquela falinha mansa. Dentro de campo você transforma completamente? Ah, não. Dentro de campo é prato de comida, é o leite das meninas e a gente tem que dar o nosso melhor. Eu não gosto de perder nem rachão. Quando
Eu brinco que eu sou presidente de um time e tenho presidente do outro time. Sim. Né? Quem que é o presidente do outro time no Atlético? Ó, já foi o Serginho na época. Sim, agora tá no Criciúma. Aí depois veio o Rick, eu derrubei também. Aí agora é o Leonardo Silva que tá. O Leonardo Silva num lado e eu no outro. A briga tá boa? Tá boa, tá boa. Agora tá, o time do Léo tá me dando um trabalhozinho, mas... Ele contratou bem? É, contratou bem, mas não aguenta não, porque eu tenho um planejamento, eu vou aguentar até o final do ano. Tá certo. Então, e fala um pouquinho pra gente fora de campo aí, como é que é o Pierre? É mais pacato, mais tranquilo? Sucesso, sossego total. Sou um cara família, curto bastante as minhas filhas. Nas folgas que tenho, prefiro pegar minhas meninas, ir num parque, num shopping, assistir num cinema. Sou um cara muito tranquilo, não sou jogador de estar indo pra noite, pra balada. Nunca foi, né? Não, na verdade já teve aquela época, né? Mais novo? É, mas aí eu vi que não dava condiz com a profissão, né? Hoje em dia quem está se cuidando já está sendo difícil você manter uma performance. E ainda mais pelo nível de cobrança que é o futebol. O futebol se nivela muito na parte física hoje, né? Imagine o cara que não se cuida, o cara que vai chegar uma hora que o corpo não vai aguentar. Então eu prefiro me cuidar mesmo e viver para minha família, para minhas filhas, meus pais, é o que eu mais gosto. Amo, né, fazenda, animais, cavalo, gosto de cavalgar. Quando você vai para Itororó, então é só cavalgada? Só. Vou para ter uma terrinha lá. Acordo pela manhã, gosto de ir no curral, pegar meu cavalinho, dar minha cavalgada. Você tem plantação, cuida também? Eu tenho na verdade tem uma terrinha lá, quem cuida é meu pai, a gente cria Nelore, né? Então, deu as minhas férias, é onde eu vou carregar minha bateria lá na Bahia. Daqui a pouquinho a gente vai continuar nosso papo aqui, Pierre, que eu quero que você fale um pouquinho da sua família. Você tem, né, um exemplo muito bacana até para passar aqui para os nossos telespectadores, dentro de casa, né? Tem a Rebeca e tem a Pietra, né? Pietra. E daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho da sua família pra gente aqui. Já pro intervalo, fique ligado com a gente aqui, porque o Pierre, gente, é bom de papo. Deu pra ver que baiano sempre aquele jeitinho pra lá, mas fala bem o Pierre aqui, daqui a pouquinho a gente volta.